E aí, pessoal, prontos para mais uma análise clínica? Hoje a gente vai dissecar uma questão simplesmente fascinante de psiquiatria da banca IBAD, que caiu em 2025. O nosso objetivo aqui não é só entregar o gabarito de bandeja, tá? A ideia é construir uma confiança diagnóstica inabalável, desconstruindo cada conceito por trás dessa pergunta. Vamos entender juntos como a psiquiatria consegue diferenciar aquilo que a gente vê daquilo que, bom, a gente acredita firmemente que não está vendo. Dá só uma olhada no nosso roteiro rápido. A gente passa pela questão da prova, vai direto para o gabarito explicado, depois mergulha na fisiopatologia e na clínica, em seguida a gente fala de diagnóstico e manejo, destrincha as outras alternativas para não sobrar dúvida e fecha com um resumão cheio de pontos-chave. Bom, começando pela seção 1, a questão da prova. Vamos identificar o assunto central. Imagina que você está lá na hora da prova, tensão lá no alto, e a banca joga essa pergunta bem direta. Qual das características abaixo elencadas é típica das alucinações negativas? Olha que interessante, a questão te dá 5 cenários clínicos diferentes. Ela não quer saber só se você sabe o que é uma alucinação comum, mas sim se você domina essa variante super rara que é a negativa. E vamos combinar, em provas de alto nível é pegar essas sutilezas que garante a aprovação e constrói um baita raciocínio clínico. Indo para a seção 2, o gabarito explicado. Vamos acabar logo com o mistério. A resposta correta é a letra E, a incapacidade de perceber estímulos reais presentes no ambiente. E é exatamente isso. Pensa comigo. Na prática do dia a dia, a maioria das alucinações que a gente pega envolve pacientes percebendo coisas que não existem. Só que a alucinação negativa vai na contramão de tudo isso. Ela causa um impacto bizarro na forma como o paciente interage com a realidade ao redor dele. Para deixar isso bem claro na sua cabeça, a alucinação clássica traz uma percepção onde não tem estímulo, certo? Já a negativa é literalmente como se fosse um ponto cego ou uma surdez psicológica. A pessoa simplesmente não registra um estímulo real que está ali de forma objetiva na frente dela. O cérebro ativamente apaga uma parte do mundo real. É fascinante. Vamos para a seção 3, fisiopatologia e apresentação clínica. É aqui que o contraste fica ainda mais interessante. Essa patologia tem uma natureza praticamente binária. De um lado, a gente tem as alucinações positivas, que geram percepções do zero sem estímulo. Elas adicionam algo. Do outro lado, as negativas suprimem, elas falham em integrar aquele estímulo externo que é real. Então guarda isso, positivo cria do nada, negativo subtrai daquilo que já existe. Nos dois casos, a percepção está super alterada, mas os caminhos são totalmente opostos. E falando fisiopatologicamente, o que está rolando no cérebro? As positivas, vocês já devem lembrar. Tem aquele clássico excesso de dopamina, circuitos sensoriais superativos e uma disfunção top-down. Mas as negativas dependem de submecanismos completamente diferentes. Elas não vêm de excesso de estímulo neurológico. Elas surgem de uma tensão seletiva extrema, uma supressão ativa ou dissociação, muito provavelmente mediada por uma conversa super complexa entre os circuitos frontoparietais e o sistema límbico. Certo! Seção 4, diagnóstico e manejo. Vamos organizar os diagnósticos diferenciais na prática. Entender essa diferença biológica muda o jogo no consultório. Pensa numa esquizofrenia ou num transtorno bipolar. A gente vê principalmente alucinações positivas, né? E a conduta clássica envolve entrar com antipsicóticos. Mas em total contraste, as alucinações negativas acendem um alerta gigantesco para estados dissociativos, transtornos conversivos ou até estados hipnóticos. E aí a conduta vira outra. O foco tem que ser o estado dissociativo de base. A gente precisa de psicoterapia focada em trauma ou terapias de integração, e não apenas sair prescrevendo antipsicóticos. Agora, na abordagem diagnóstica, uma regra de ouro. A clínica é soberana. A gente não tem um exame de sangue ou ressonância que aponte e diga, olha lá, a alucinação negativa. O que você precisa fazer é, obrigatoriamente, descartar causas orgânicas. Tem que pedir neuroimagem para excluir lesão cerebral, fazer o toxicológico para checar o uso de substâncias e, claro, ter aquele olho clínico treinado para diferenciar isso de uma ilusão, que é só uma distorção do que já está lá, e de um quadro de simulação intencional do paciente. Avançando para a seção 5, analisando as alternativas. Vamos derrubar as outras opções da prova sistematicamente. Por que as alternativas A, B e D estão erradas? Porque elas são os exemplos mais clássicos possíveis de alucinações positivas. A letra A fala sobre ouvir vozes, isso é alucinação auditiva. A letra B traz a percepção de objetos que não existem, alucinação visual. E a letra D descreve um formigamento na pele sem causa, alucinação tátil. O erro fisiopatológico central de todas elas é o mesmo. O paciente está sentindo uma adição à realidade, e não a supressão de um estímulo real, que é o que marca o quadro negativo.
Mas presta muita atenção nessa alternativa C, porque ela é uma armadilha brilhante da banca. Ela diz a percepção de que pensamentos estão sendo retirados da mente. Gente, isso é o famoso roubo de pensamento. O erro aqui não é qual sentido está sendo afetado. O erro é de categoria psicopatológica. Roubo de pensamento é uma alteração do conteúdo do pensamento, ou seja, um delírio. Não é uma alteração da percepção dos sentidos. Para ser alucinação, tem que mexer com os sentidos. Não caiam nessa. Chegando na seção 6, nosso resumo e os pontos-chave para você dominar isso de vez. Vamos cristalizar esses conceitos para você gabaritar qualquer prova. Primeiro, a alucinação é percepção sem estímulo externo. Positiva é perceber o que não existe. A negativa é não perceber o que existe. Em termos de contexto clínico, sempre conecte as alucinações negativas com quadros de dissociação e não com aquela psicose clássica. E o principal, diferencie rigorosamente os erros de percepção, que vêm dos sentidos, daquelas alterações do conteúdo do pensamento, que são os delírios. Para fechar a nossa análise clínica de hoje, eu deixo uma provocação para vocês. Será que aquele paciente psiquiátrico, que parece totalmente não responsivo, que ignora completamente algo óbvio bem na frente dele, está apenas desatento? Ou será que o cérebro dele está ativamente realizando um processo super complexo de supressão neurológica, vivendo uma alucinação negativa? O estudo da mente humana nunca deixa de ser impressionante, né? Espero que essa nossa explicação traga ainda mais agilidade para os seus próximos diagnósticos. Até a nossa próxima exploração.